Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, hoje dia 4 de maio de 2025, terceiro domingo da Páscoa. Hoje iremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazeis algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O terceiro domingo pascal nos faz pensar em como respondemos ao apelo amoroso do Senhor, que, ressuscitado, nos convida para continuar sua missão. Ele nos ensinou o caminho e agora nos chama a continuar a caminhada com ele. As leituras que rezamos hoje nos apresentam as dificuldades em continuar dando sequência à missão de Jesus. Evangelizar não é tarefa fácil, exige de nós muita dedicação, renúncia e amor. É sobre isso que nos fala a primeira leitura. Os Atos dos Apóstolos nos relatam o quanto os discípulos sofreram para continuar a missão do Redentor.
Porém, mesmo sofrendo, eles se sentiam felizes por serem injuriados por causa do anúncio. Eles se lembraram das palavras do Mestre no Sermão da Montanha: Felizes sereis vós, quando os outros vos insultarem e perseguirem e disserem contra vós toda espécie de calúnia por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque recebereis uma grande recompensa no céu. Pois foi assim que eles perseguiram os profetas que vos precederam. Ser injuriados era para os discípulos um sinal de que estavam no caminho certo. Eles foram até as últimas consequências para serem fiéis a Jesus e a seu reino. A segunda leitura do livro do Apocalipse nos revela a plenitude que a morte e ressurreição de Jesus traz ao coração de todos que nele acreditam. Ele é o Cordeiro imolado, e ao reconhecê-lo como nosso Salvador, encontramos a alegria plena da vida, abundante, que deseja nos oferecer. E essa mensagem se completa no Evangelho que hoje ouvimos. Jesus, no Evangelho, aparece ao amanhecer do dia, depois de uma noite em que os discípulos viveram uma pesca sem sucesso. Ainda assim, sem ser reconhecido, ele pede algo para comer. Como não tinham, ele sugere que lance novamente as redes. Mesmo sem muita confiança, os discípulos lançam a rede e, ao serem surpreendidos por tamanha quantidade de peixes, eles têm a certeza de que é o Senhor que os visita e novamente os chama para a ceia. Depois de cear com eles, Jesus pergunta a Pedro se ele o ama por 3 vezes. E a resposta de Pedro é positiva. A insistência de Jesus nos revela o quanto segui-lo é exigente. Pedro chegou a negá-lo por 3 vezes, mas agora, dizendo que o ama também por 3 vezes, se fortalece para continuar a missão de Jesus. Esse é o desafio de ser cristão: amar a Jesus e se comprometer com ele. Não apenas segui-lo, mas continuá-lo. Eis a única exigência do nosso Salvador. Assim seja.